E fala pessoal, beleza? Aqui fala Pipoca, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, três dias para Animais Fantásticos. Dá pra acreditar? Bom, mas como faltam 3 dias, chegou a hora do livro versus filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então vamos começar aqui, então se inscreve, deixa seu like, me segue no Instagram e bora pro vídeo. No filme, depois do Harry ter feito o feitiço do patrono, ele recebe uma carta do ministério que fala que ele executou o feitiço, tudo, que ele não deve sair de casa. Só que no livro isso é um pouquinho diferente, porque ele recebe 4 cartas. Uma do ministério, uma do Sr. Weasley, outra do ministério e uma do Sirius. As 4 falando pra ele não sair de casa, que tudo seria resolvido. E a Tonks é mostrada de um jeito bem diferente dos filmes, do jeito que ela foi mostrada nos livros. Nos livros a gente vê bastante sobre a metamorfomaga dela, que o cabelo dela muda de acordo com o humor dela. Ela tem um movimento muito maior com o trio, ela é uma personagem muito mais bem apresentada, muito mais legal, tudo. E no filme ele simplesmente, tipo, muda o cabelo dela de cor uma vez, é citado, tipo, ela ali fazendo um biquinho de pato. E ela não tem um movimento muito legal assim. Ela é uma personagem jogada ali. E no livro acontece uma coisa que nunca foi citada nos filmes, que é o fato do Rony e da Hermione ganharem o posto de monitor. E aí todo mundo fica muito feliz pelo Rony, pela Hermione. E aí o Harry começa a ficar furioso porque ele não foi escolhido. E aí começa a passar um monte de coisa na cabeça dele que até ele se questiona se tá passando aquilo lá, porque ele começa a ficar bravo, começa a ter inveja. E ele fala, não posso ter inveja, esses são meus amigos, eu devia estar feliz por eles. Tem uma cena muito pesada no livro, que foi cortada dos filmes, que é a Molly tentando acabar com um bicho-papão no que aparece ali na casa do Sirius, que é agora a sede da Ordem da Fênix. Ela tenta enfrentar o bicho-papão e aí o Harry vê ela enfrentando e ela tá muito apreensiva porque ela vê toda a família dela e o Harry mortos. E ela fica muito apreensiva ali, ela consegue, só que é uma cena muito pesada. E apesar do monstro, o elfo doméstico, aparecer no filme, ele tem uma participação muito menor do que no livro. E além disso, no livro, o Dobby aparece. No livro, como o Dobby foi cortado no filme, o Dobby aparece e ele inclusive mostra a sala precisa pra armada de Dumbledore. Mas isso quem faz é o Neville, que de novo substitui o Dobby. E o monstro ele teria uma participação muito maior, inclusive dando testemunho falso sobre que o Sirius estaria capturado pelo Voldemort lá no final do livro, só que na verdade ele não tá. E no filme ele simplesmente aparece ali como um elfo rabugento. E o quadribol também é cortado dos filmes, mas ele tem uma grande participação nesse livro. É assim, tem muita coisa que acontece. O Rony como goleiro, mas isso a gente só vê lá no sexto filme. No quinto filme não tem o quadribol, mas tem o Rony como goleiro. Aí tem o Fred, o George e o Harry sendo expulsos do quadribol pela Umbridge e a Gina entrando no lugar do Harry. Tem um monte de coisa que acontece no quadribol e eu acho que não podia ser cortado. E outra coisa que é cortada, mas eu acho que foi meio desnecessário, teria sido desnecessário se tivesse colocado, é o motivo da Cho ter terminado com o Harry, que eles têm um encontro embaraçoso em Hogsmeade, e aí ela acha que ele tá trocando ela pela Hermione, e ela começa a falar do Cedrico, e aí fica aquele rolo meio estranho, e aí ele sai. Mas no filme eles colocaram ela como a, a dedo duro da armada de Dumbledore, e por isso que ele parou de falar com ela. E no livro tem uma cena que foi cortada no filme, que é o Hospital St. Mungus, que é um hospital que eles vão lá visitar o Sr. Weasley depois dele ter sido atacado pela cobra. E aí eles inclusive encontram lá o Gilderoy Lockhart, que ainda tá se recuperando do danos na memória. E eles encontram os pais do Neville, que estão completamente fora de consciência, e eles percebem o quanto o Neville sofre. E a morte do Sirius foi um pouco diferente. Nos livros, ele duela com a Bellatrix, e ele chega a acertar ela um monte de vezes, tudo, eles duelam pra caramba, e aí ela lança um feitiço vermelho no peito dele que empurra ele pro véu, e como o véu é uma passagem pro mundo dos mortos, ele acaba morrendo. Mas no filme ela simplesmente aparece, mete uma Avada Kedavra e ele cai no véu. E a Batalha do Ministério? Não tem o que falar da Batalha do Ministério. A Batalha do Ministério dos filmes foi boa, só que no livro foi muito melhor. A gente vê toda a armada de Dumbledore se sacrificando ali, eles perdendo
a Gina fica com dano na perna, o Ron perde a cabeça ali, a Hermione fica travada, o Neville quebra a varinha, entendeu? Um monte de coisa acontece, eles enfrentam comensais da morte em vários lugares, vira-tempos quebram, várias salas, tem a sala dos cérebros, tem a sala do véu que eles abrem e tudo, mas a cena foi boa no filme, mas poderia ter sido muito melhor que nem no livro, só que é assim, são quase 100 páginas para essa batalha, então é muito difícil de adaptar. E a diferença bônus aqui é o diálogo final entre o Harry e o Dumbledore. Que no filme ele só aparece ali um dialoguinho básico, o Harry ali mó calminho e tudo. E aí ele explica. Só que no livro tem uma explicação muito melhor do Dumbledore. E o Harry inclusive fica louco e começa a atacar tudo no chão. E aí o Dumbledore explica tudo que estava acontecendo pra ele. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, me segue no Instagram. E galera, 3 dias para mais fantásticos. E é isso, galera, falou, tchau, fui!